Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Reiner. Eu sou o novo professor contratado de História da Música. Eu fui contratado na quarta-feira passada e a gente já está começando as aulas, então, na verdade, o aviso em cima da hora foi porque foi tudo em cima da hora mesmo. Como vocês sabem, a Unespar não estava conseguindo fazer eu imagino que vocês estejam informados, né? Não estava conseguindo fazer a contratação de alguns professores, o que acabou prejudicando um pouco o semestre de vocês, né? Se não me engano, vocês estavam fazendo aula no primeiro semestre com o professor Lurian, não é isso? E aí, a ideia... A gente não sabe exatamente como vai ficar, mas a ideia é, nessas últimas 3 semanas finais, eu vou trabalhar algumas coisas com vocês, a gente vai conversar, se vocês quiserem material de apoio para alguma coisa que vocês queiram aprofundar, algum conhecimento, vocês podem me pedir, me mandem um e-mail. Uma coisa que eu conversei, ainda não está decidido, mas que eu conversei com o pessoal da coordenação, é que possivelmente a instituição não quer prejudicar vocês para atrasar o curso, né? Então, vocês apresentando o trabalho que eu vou pedir e tal, a gente vai avaliar, vocês vão cumprir a disciplina, mas para quem quiser, né, recuperar essa informação, acompanhar o que não viu e tal, eu estava conversando com o professor Jorge sobre a possibilidade de talvez vocês participarem como ouvinte, né, no próximo ano, que de maneira que não atrapalharia o currículo de vocês, mas vocês também pudessem pegar um pouco mais, né? Porque acaba que a gente não vai conseguir ver muita coisa, a gente vai conseguir iniciar uma conversa na aula de hoje. Eu queria primeiro pedir também, quem puder sentir a vontade para abrir as câmeras, que é melhor, porque dar aula remoto já é estranho, e dar aula remoto olhando só para um tanto de telinha preta e letras é ainda mais estranho. Então, quem se sentir confortável, por favor, abram as câmeras. E aí, para começar, gente, eu queria que vocês me falassem um pouco da primeira parte, porque essa disciplina é uma disciplina de 1 ano, né? Ela corre o ano todo. E da primeira parte da disciplina que vocês viram com o professor Lurian, para eu saber mais ou menos assim, vocês estavam vendo a questão do século XVIII, né? Um pouco de questões, isso é o que ele me passou do planejamento, então, na verdade, eu não sei, mas pelo planejamento dele, vocês estavam vendo questões sociais do século XVIII, da música do século XVIII, o período clássico, ali o começo do período clássico, o final do barroco. Então, se vocês pudessem me falar um pouquinho, né, sobre o que vocês já viram, o que vocês lembram, o que vocês retiveram e tal. Quem gostaria de começar? Eu acho que... Então, eu vou falar. Eu acho que... Eu não sei qual era exatamente a proposta de aula, mas a gente pegou aspectos gerais do século XVIII, essa história da música 2, né? Porque são várias histórias. Acho que muitos alunos tá que nem eu em várias. E eu acho que esse semestre a gente possivelmente ia entrar em século XIX, né? Que vai ser englobado em 3 aulas, sei lá. Então, eu acho assim, tá bem resolvido, bem estabelecido o século XVIII, sabe? Então, você podia me falar... porque, de acordo com a programação que eles me passaram, a gente ia agora tratar de uma questão mais prática, de ouvir, de discutir algumas coisas do século XVIII. E o século XIX seria uma outra história da música. Estranho, porque essa história 2, né? Daí tem a história do século XX e XXI, daí não é 19. Daí não tem, então não é teria o porque 19. vocês estão naquela história que é que a história 1 é o ano inteiro e a história 2 é o ano inteiro, é isso? É anual, isso.
Nós temos essas duas disciplinas, História 1, que foi no ano passado, História 2, que é outra disciplina anual. Depois a gente tem História da Música do século XX e XXI, que é outra anual. Que é a que vem logo depois dessa. Isso. E ainda tem uma História do Brasil. Essa História 2, essa História dos séculos XX e XXI? Na verdade, do curso de canto, todos fazem as duas disciplinas juntos. Você já faz ao mesmo tempo? Para o curso de canto, sim. Não sei para os instrumentos como é. Interessante, porque me passaram um material e eu tô chegando assim, e ninguém me explicou. E na ementa não está claro isso. Então, hoje eu ia conversar sobre estilo clássico com vocês, mas aí, já que é isso, eu posso, nas duas últimas aulas, então, entrar mais no século XIX, já que vocês já viram um pouco. Eu queria saber, no entanto, o que vocês já viram de estilo clássico. Como a Angélica falou, já que está bem resolvido, o que é que está... Eu acho que a gente não... Vocês já abordaram. A abordagem não foi tanto estética do período, mas uma parte mais social da construção do papel do músico nesse período, como os músicos eram encarados nesse período. Depois a gente também teve um trabalho muito bom sobre a representatividade das mulheres nesse período, assim. Então foram mais questões sociais do que estéticas, na verdade, ou próprias específicas sobre compositores. Mas vocês chegaram, então porque isso que condiz com o plano que o Lurian, porque basicamente, por conta de eu pegar a coisa em andamento, o que me sugeriram fosse que desse prosseguimento ao plano do Lurian, do jeito que estava, e isso condiz com o plano dele. O plano dele seria a primeira parte, uma questão mais sociológica, exato, e que iria até o século XIX, e a segunda parte seria uma questão mais musicológica. Ele chegou a pincelar um pouquinho sobre o início do século XIX, né, mostrando alguns vídeos, algumas referências. Você lembra o que vocês viram? A gente chegou a ver a história do piano, né? A evolução para o instrumento piano também. Uhum. Daí a gente viu vários vídeos sobre isso. Ele mostrou alguns vídeos sobre alguns compositores românticos, alguns do período, alguns alemães principalmente, os novos compositores que estavam surgindo ali no início do século XIX. Sim. Então vamos fazer o seguinte, porque é isso que eu falei, a gente não vai conseguir em 3 semanas resolver um problema de um semestre. Isso não tem como. Ainda mais que a questão que o processo está em andamento. Então, já era para a gente estar num outro lugar que não tem mais como resolver. Provavelmente, para o ano que vem, as coisas vão estar muito mais estruturadas, porque agora eu já estou no cargo, já vou ter o planejamento do ano inteiro, inclusive vou saber como as coisas funcionam melhor na Unespar. E aí eu acho que a questão vai ser um pouco essa. Eu vou conversar com o pessoal do colegiado para ver quem se sentir confortável, quem tiver interesse em cobrir essa parte, porque achou que ficou faltando, porque vai, de certa forma, ficar mesmo, pode vir como ouvinte, entende? Inclusive para resolver essas coisas, sabe, Angélica, do que ainda não está resolvido. Bom, eu queria, então, começar já uma parte mais teórica. Eu coloquei umas ideias num PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês, caso vocês queiram, para guiar possível avaliação e tal. Eu pensei numa avaliação bastante simples, também devido ao fato de já estarmos no final do semestre dessa forma. Então, até o dia 7, desculpa, dia 6 é o último dia de aula, até o dia 7... eu acho que vocês poderiam me apresentar, escolher uma peça que tem a ver, uma obra que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, ou vai conversar, e tentar fazer um comentário, gravar um vídeo de 5 a 10 minutos comentando a obra, não precisa ter a obra no vídeo necessariamente, para 5 a 10 minutos de comentário, ou escrever um texto no formato de uma nota de programa. Eu vou dar uns exemplos de nota de programa para vocês, de 3 aspectos que ela
mais ou menos precisa cumprir. Eu vou depois passar essas notas lá no grupo, para a gente também não consumir a aula toda com isso. Mas, basicamente, se vocês optarem pela nota, vai ser uma nota de 3.000 caracteres. Quando vocês escrevem no Word, vocês têm lá contar caracteres e palavras, é só contar os 3.000 caracteres. E contemplando um parágrafo, mais ou menos, de introdução sobre aquele compositor, da introdução mais biográfica, um parágrafo mais de contextualização da obra em geral do compositor e um parágrafo de comentário sobre uma obra específica. Beleza? E aí é isso. Agora eu queria passar, então, para a questão do século XVIII. O que vocês podem me falar sobre a música do século XVIII? Quais são as características, o que seria esse, na visão de vocês, ou na perspectiva de vocês, quando as pessoas falam de música clássica, ou estilo clássico, o que vem, né, à mente de vocês? Ou o que vocês, a partir das aulas com o professor Lurian, o que vocês trouxeram, de certa forma, retiveram ou descobriram? Olha, eu acho a pergunta bem generalista, assim, e difícil de responder, porque ela abarca muita coisa. Mas aí, então, eu vou para um aspecto, que eu acho que o que me vem na mente, assim, pelo que eu absorvi das aulas, é que começa a se criar estilos mais regionais e características mais nacionais na música. Então, a música espanhola começa a delinear maiores características, a francesa, a inglesa e a alemã, assim. Começa a, pelo menos na Europa, começa a ter mais essa especificação, sabe? Nacional na música erudita. Bem, eu não sei se vocês chegaram. A pergunta, de fato, é ampla. A ideia é tentar ver, a parte do amplo, esses pontos que vocês retiveram. Na música de concerto, na música que a gente convencionou chamar de música erudita, né? O período barroco ele está muito associado com esse ponto que você levantou, Angélica, que são as características nacionais. Ele está num período que, na verdade, vai do século XVII, do começo do século XVII até meados do século XVIII. E em meados do século XVIII para o final, a gente tem esse período que a gente convencionou chamar de período clássico, né? De música clássica. No período clássico, o que a gente realmente aborda no período clássico está ligado principalmente à música austríaca e alemã. A gente não discute convencionalmente, né? Isso é sempre uma limitação, porque a questão histórica é sempre muito limitada, a gente acaba não abordando o classicismo de todas as regiões, e também nem há, de certa forma, muito registro de uma identidade clássica muito dominante em várias regiões. Então, esse ponto que você levantou, ele está muito associado à emergência do barroco, né? Da música barroca. Então, a gente tem o barroco francês, a gente tem o barroco inglês, você tem o barroco na Península Ibérica, o barroco alemão, e Bach é um exemplo nessa síntese, né, porque ele compõe o conjunto de suítes inglesas, suítes francesas e as partitas. Então, sim, a característica da emergência de estilos nacionais ela é importante. No caso, do estilo clássico, que é o que eu queria conversar com vocês aqui hoje, ele se diferencia a partir do estilo barroco. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Só um minuto.
Desses exemplos aí nacionais, Angélica, vocês chegaram a ouvir esses repertórios desses vários países? Será? Não sei, não lembro. Sabe, é porque é o seguinte, eu montei uma playlist no YouTube para essa disciplina e eu posso incluir esse repertório também na playlist. Mas eu vou montar uma playlist para complementar as nossas aulas, porque aqui a gente vai conseguir, como é que fala? Acompanhar uma parte só, ouvir algumas coisas. Então, eu sei que talvez o período clássico, normalmente, até você falou que é mais ali no região austríaca ali, normalmente são estudados os 3 principais compositores, que é o Haydn, o Mozart e o Beethoven. Isso. Então, só que eu acho que ainda tem esses compositores menores que dão essas características nacionais. Eu não sei se eu estou misturando período com barroco, então. Não sei se isso que eu estou achando que é clássico então é barroco. Eu teria que saber que repertório, porque, de fato, música continua sendo feita em todas as regiões. Mas onde há, de fato, uma linguagem mais... É porque, assim, existem duas questões. Uma questão do ponto de vista musical, o período barroco ele desenvolve com uma linguagens nacionais bem mais perceptíveis e claras. Então, os compositores barrocos franceses, eles têm características que são muito diferentes dos compositores barrocos italianos. Então, se você ouvir Couperin e se você ouvir Vivaldi, é bastante diferente. Tem questões em comum, mas a questão da ornamentação varia muito. Os franceses são muito mais ornamentados, os italianos são muito mais claros na condução harmônica. Você tem uma série de variações. O período clássico, existe um período que é o período de transição para o barroco e para o clássico, que eu vou falar dele, esclarecer ele um pouquinho mais aqui, que vai entre 1720 e 1770, que é um período que é chamado de maneirismo, basicamente. Por quê? Porque é um período de indefinição. Não existe ainda consolidado o que se convencionou chamar de estilo clássico, que é o estilo proposto por Mozart, Haydn e Beethoven, que na verdade foi proposto posteriormente a esses autores. A gente vai ver isso. Mas existe um período de transição em que tem compositores meio com pé no período clássico, meio com pé no período barroco, entende? Isso é do ponto de vista do estilo musical. Do ponto de vista histórico, existe nesse período, do final do período clássico, o nascimento da ideia de nação, a consolidação do nascimento da ideia de nação, que está muito ligado com o começo do romantismo. Né? Então, você tem o Herder, que é um teórico alemão, que vai propor a questão da nação. Então, os compositores do século XIX na Alemanha vão começar a notar, não mais em italiano apenas, mas em alemão nas obras deles. O Lied, que, né, o gênero de canção alemã, ele vai emergir como um gênero nacional. Então, existe uma ideia de identidade nacional que está nascendo ali. Mas os compositores do período clássico, que a gente meio engloba no período clássico, eles não estão tão atrelados ainda a uma ideia de nação, porque essa é uma filosofia crescente. São os compositores românticos do século XIX que vão se apegar mais à noção de nação enquanto uma noção política, entende? Então, não é que você esteja confusa. Eu acho que existem as duas questões, mas elas são questões distintas e que acontecem em momentos históricos um pouco diferentes. Bom, eu vou ir apresentando algumas ideias e a gente pode ir conversando para mostrar um pouco essa passagem. A ideia é minha, como a gente tem pouco tempo, na verdade é dar um panorama dessa passagem, do que é o estilo clássico, o que a gente convencionou a chamar estilo clássico, e passar para o século XIX. Bem, uma questão central para o estilo
para esse período, que é o período que, principalmente a partir de 1770, em torno de 1770, mas que está atrelado ao que vem antes e ao que vem depois, e é uma ideia de música que a gente vai herdar até mesmo hoje, é a relação entre música e arte retórica, que está envolvida nessa ideia da música como linguagem. O que vocês entendem por essa frase, por essa construção, a música como linguagem? Quando vocês leem isso, vocês já ouviram isso em algum lugar? Porque isso é uma coisa muito comum, as pessoas falam muito. O debate da música. Como que é a pergunta? Essa formulação, a música como linguagem, isso é um debate muito, para a gente que está no meio musical, isso é um debate muito tratado. Tem gente que defende a ideia de que a música é uma linguagem. Tem gente que defende a ideia de que a música não é uma linguagem. Quando vocês leem isso, a música como linguagem, vocês entendem o quê? Como uma comunicação, uma forma de comunicação. Isso. E para uma forma de comunicação, você precisa de quê? O que é essencial para o sistema da comunicação? O locutor e o interlocutor? E está faltando uma coisa. Uma estrutura? O que vai de um para o outro tem a ver com a estrutura, mas não é a estrutura que a gente chama. Os códigos? O código constrói isso, mas é uma coisa. Quando eu te mando alguma coisa pelo zap... Significado... Quase. Começa com M. Mensagem. Isso. Então, você precisa quem emite, o emissor, o receptor, e você precisa da mensagem. Então, a questão é, a música é uma mensagem? A música diz algo? Isso tem sido um problema filosófico para os músicos, tanto em vários contextos, mas principalmente no contexto da música de concerto ou da música religiosa, um problema muito antigo, que já, se você voltar nos gregos, já tinha essa questão mais ou menos colocada. É a ideia. A música é uma mensagem? Bom, não existe um consenso com relação a isso e não existe uma resposta definitiva. O que existe, no entanto, e isso é importante para a gente como intérprete também, porque isso vai interferir na forma como você pensa a sua concepção musical. Nesse período, que é o período que está saindo do período barroco, do século XVII e começo do século XVIII, e indo para um outro lugar, pensava-se a música como relacionada à arte retórica. O barroco já pensava assim. Vocês todos aqui sabem o que é arte retórica, o que é retórica? Basicamente, retórica é uma arte, é a arte do convencimento. Então, é a ideia de que a música tem o poder de convencer. Convencer alguém de algo, convencer alguém a sentir algo, expressar alguma coisa. Então, essa relação de música e retórica, que já era trabalhada no período barroco, dentro do quê? Dentro do contexto dos afetos. Então, no período barroco, uma ideia dominante era a ideia de afeto. Eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre a ideia do afeto, mas a ideia do afeto, basicamente, é o seguinte, que é uma teoria grega recuperada no século XVII, que é a música, ela tem o poder, através da mímese, de causar no ouvinte o sentimento, uma resposta emotiva. Então, dependendo da tonalidade, dependendo de como essa música é composta, dependendo da estrutura rítmica dessa música, o ouvinte vai responder do jeito que eu, compositor, quero. Então, se eu escrevo uma música triste, e essa era grande parte do princípio barroco, se eu escrevo uma música triste, a pessoa vai ouvir e vai ficar triste. Então, a música ela tem o poder
de despertar, né, no ouvinte uma resposta emocional. Bom, no final do século XVI e começo do século XVII, que é esse período do Barroco, que a gente geralmente chama Barroco, que é a passagem do Renascimento para o Barroco, surge, então, esse conceito de música poética. Porque a música está ligada à poesia, está ligada à criação, está ligada à poesia, está ligada à música. Então, músicos poéticos ele deveria ser um compositor que é orador, ou seja, o compositor que cria uma obra que vai convencer a audiência. Vocês estão compreendendo? Então, não é assim, não se acreditava nesse período que uma coisa que hoje a gente acredita mais, que está muito mais difundido, que é assim, eu componho uma música triste, mas cada um ouve de um jeito. Isso não era assim que era pensada a música. Nesse período se pensava, eu componho uma música triste, todo mundo ouve e fica triste. Entendeu? Essa música vai ter o poder de afetar as pessoas daquele jeito. Bom, isso é o que está acontecendo nesse período. Só que tem um ponto. No final do século XVI e começo do século XVII, né, que começa a homofonia, que é a melodia acompanhada, as canções que você tem uma voz acompanhada por instrumentos, né? Bem, neste período, você tem a palavra muito comumente associada à música. Então, vocês já ouviram a Paixão segundo São Mateus, de Bach? É uma obra lindíssima, muito tocante, um texto extremamente dramático, né? A Paixão de Cristo, e a música, ela está ali para transmitir, para reforçar essa mensagem. Bom, o texto ajuda as pessoas a perceberem aquilo como uma coisa triste. Só que o problema que se colocava para os compositores era: a música instrumental, ela é capaz de comunicar também uma mensagem da mesma forma que a música cantada? O que vocês acham a partir da experiência de vocês? Diga. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu meio que estudo isso num filósofo, que ele... Daí eu vou tomar o partido dele, o que ele fala sobre isso, que a música cantada, ela é melhor, ela é mais mimética, por acreditar que a música nasce na humanidade, entre os homens, pela via do canto. Uhum. Então, ela é uma música mais ligada à naturalidade. Aí, quem que é o filósofo? Desculpa. Rousseau. Ah, tá. Que é dessa época. Sim. Daí tá discutindo justamente esse período. Uhum. E assim, não tomo a minha posição, mas eu falo a dele, então, que para ele, por essa questão de mimética, de que as pessoas começam a cantar para se expressarem seus sentimentos, e por isso ela é mais próxima à natureza humana, ele acha que o canto é mais capaz de passar sentimentos, diferente de outras formas como instrumento, que também é possível, mas é como lhe diria, sei lá, uma forma mais fraca. Sim. Alguém mais, antes de eu comentar, alguém mais gostaria de colocar essa questão? Eu acho que o canto ele é um pouco mais direto, né? A Angélica quis dizer. Acho que ele é mais reto, sim. Você já ouve a palavra e já entende. A música é um pouco... Você precisa entender um pouco da linguagem da música, né? Entender o que quer dizer uma frase ali. Então ela não é tão direta. Mas eu acho que se
se a pessoa for escutando, entendendo cada vez mais a história, eu acho que ela começa a ficar mais direta. Uhum. Eu acho que um bom compositor e um bom intérprete, você consegue tirar essas mensagens mesmo do instrumento. Não precisa do texto direto. É claro que o texto é uma mensagem mais direta, mais objetiva, mas um bom compositor e um bom intérprete tira um bom resultado e uma boa mensagem dos instrumentos. Você consegue sentir, em linhas gerais, pelo menos, os sentimentos. Uhum. Eu acho que tem várias questões aí. A questão do canto, e eu acho que era uma posição da época, de um grupo de pessoas nessa época, era justamente de que, bem, o canto, porque ele está atrelado à linguagem verbal, ele permite uma comunicação mais precisa. Então, ele, de fato, permite uma comunicação de uma ideia abstrata, né? Enquanto a música no período barroco está ligada a uma comunicação dos afetos. Então, permite uma comunicação, mas é de uma outra coisa. É das emoções, dos sentimentos. Só que é aí que começa a mudança para o período clássico. Porque alguns tratadistas do período clássico, como a gente vai ver, eles já não pensam mais, eles, de certa forma, eles concordam que há, sim, níveis diferentes de comunicação e mensagens diferentes que a música é capaz de expressar, mas é preciso que você crie, de certa forma, uma gramática musical, uma ideia musical. E é assim que a gente começa a nos mover, né, na história da música de concerto, da música ocidental, no sentido da ideia que só vai se cristalizar mais tarde, no século XIX, de música absoluta, né, de música pura e tal. Mas, bem, nesse período do século XVIII, no final do século XVIII, que a gente já está passando, né, do barroco para o período clássico, as pessoas começam a acreditar que a música, sim, comunica algo, mas é algo mais vago, algo mais evasivo, mais da ordem da evocação. E é aí que cria-se a ideia, é nesse período histórico, nesse momento histórico, que se cria a ideia de que a música seria a linguagem, ela seria capaz de expressar de uma maneira mais direta que as outras artes a linguagem das paixões, a linguagem dos sentimentos, né? Da mesma forma que os gestos. Seria uma comunicação mais direta, embora mais vaga, mas mais direta. E aí a gente cria que ideia? Uma ideia que eu imagino que vocês, como músicos, já tenham encontrado em algum lugar, que é a ideia de que a música seria uma linguagem universal. Não sei se vocês já ouviram isso. Bem, a questão da música ser uma linguagem universal é uma construção histórica que vem desse período, porque, de fato, ela não é uma linguagem universal. Porque não há mais, né? Hoje em dia, isso é praticamente um ponto pacífico de que não há mais uma coisa completamente universal. Tanto é que aqui na UFMG, eu sou de Belo Horizonte, e quando eu estava estudando, participamos de um evento em que um grupo indígena Machacali veio participar do evento. Quando eles entraram na sala, eles estavam passeando pela escola de música, e a orquestra estava afinando. E eles ficaram encantados com a afinação. Mas, quando a orquestra começou a tocar de fato a Sinfonia 40 de Mozart, Sinfonia em Sol menor, eles acharam aquilo caótico. Então, pro tipo de escuta deles, o que a gente assume que é universal e organizado, na verdade era caótico. E o que a gente assume que é caótico era organizado. Porque eles tendem, por exemplo, quando eles estão tocando o chocalho, quando dois chocalhos batem no mesmo tempo, um atrasa.
para poder dar a diferença, porque para eles é nisso que consiste o que a gente chamaria de musicalidade, né? Então a gente começa a ver que, na verdade, isso é uma construção histórica nesse período. Bom, o que então está nesse momento de transformação está acontecendo? O Heinrich Christoph Koch, ele escreve um tratado musical em 1802, em que ele vai propor uma coisa que a retórica instrumental ela estaria atrelada não aos sentimentos. E isso é importante porque é aí que tem uma mudança grande em relação ao período barroco. A retórica instrumental ela não estaria atrelada tanto aos sentimentos quanto ela está atrelada às seções melódicas individuais que seriam construídas como um discurso coerente e persuasivo. É nesse período que a gente vai cristalizar certas ideias, né, de sentença, de período musical, né, de motivo, de frase, a frase musical. É muito nesse momento em que os teóricos alemães, principalmente, vão começar a anotar isso e a pensar a música enquanto forma. Eu não sei, vocês já estudaram análise musical? Então, eu imagino que vocês irão ver ainda na aula de análise que existe uma diferença entre sentença, uma diferença entre período, frase, na música, que está muito atrelada à música clássica. É uma teoria de análise que vai nascer no século XIX, mas que se faz referência à música clássica. Então, são as questões formais que começam a se impor nesse período que a gente chama de clássico. Não é que não haja questões formais, sempre há. Questão formal, mas vem uma consciência cada vez mais crescente da importância de se pensar a música, como se construir a música, como se constrói um discurso, como se escreve um texto. E nesse aspecto, a música instrumental ela vai oferecer um modelo como uma oração retórica, né, como um texto retórico, que busca menos afetar o ouvinte, né? Despertar sentimentos no ouvinte e mais explicar algo para o ouvinte. Né? E aí a questão é que algo é esse que eles estão tentando explicar. Bom, no nível do planejamento do material, uma vez que a obra é uma sequência de ideias, essa sequência de ideias ela tem que ser tratada de uma maneira organizada. E são dois elementos que vão ser os elementos principais no período clássico. Um é o material temático. Então, a gente começa a ter mais pronunciadamente a ideia de tema, né? E esse tema ele aparece relacionado a um material harmônico. Vocês chegaram a conversar sobre forma sonata? Alguém saberia me descrever a questão, o que é a forma sonata? Vai lá, Angélica. Ai, não lembro. Não lembro mesmo. Desculpa. Não tem problema. Alguém? Bom, a forma sonata, ela tem o modelo que a gente descreve da forma sonata, ela tem quantas partes? Vocês lembram? Quantas partes principais? Eram 3. Eram 3. Isso. Tem o tema, a reapresentação do tema. Exposição, né? A exposição. Aí tem uma coisa depois da exposição. Desenvolvimento. Desenvolvimento, exatamente. E depois... Recapitulação ou reexposição. Exato. Recapitulação, reexposição. E aí, na exposição, é importante porque ela tem
diferente de uma forma ABA normal, ela tem quantos temas, em geral? Uma forma sonata tradicional. São 2 temas. Tem um tema na tônica e um tema na dominante, um segundo grupo temático na dominante. Aí você tem o desenvolvimento, que é onde esses temas se misturam e fica fazendo modulações e tal. E aí volta na recapitulação os 2 temas, só que o segundo tema volta também na tônica. Então, esse é o modelo dessa forma que a gente convencionou chamar de forma sonata, a partir do século XIX, mas que descreve o repertório dos anos lá a partir de 1770, 1750, na verdade, já. Bom, o que é a chave dessa questão? A chave é que o tema, né, um tema musical, ele não é só importante porque ele é um tema, mas por conta da harmonia dele. Então, o que diferencia a exposição da recapitulação é justamente o fato que na exposição o tema aparece na tônica ou na dominante, ou na relativa menor e na relativa maior, e na recapitulação ele sempre aparece na tônica, os 2 temas. Então, os compositores começam a jogar com códigos não apenas melódicos, mas mais harmônicos também. E aí são essas sucessões, né, de sessões musicais, sejam os temas ou sejam esses trechos maiores, que vão começar a despertar no ouvinte do período clássico não apenas uma resposta emotiva, como era no período barroco, principalmente, a principal preocupação, mas uma resposta intelectual. Alguém falou mais cedo sobre entender, né? Sobre compreender. E é isso, começa uma preocupação com um ouvinte que seja capaz de decifrar essa mensagem. Então, a música, ela pede um ouvinte cada vez mais atento. No ponto de vista histórico, o que a gente vê acontecendo nesse período, tem um historiador que chama James H., né, de H. Johnson, ele faz uma história da escuta desse período e ele mostra como as pessoas, até a Revolução Francesa, mais ou menos, né, 1789, elas iam às salas de concerto, aos teatros de ópera, principalmente como um evento social, como hoje a gente vai num show, por exemplo. As pessoas chegavam depois, saíam mais cedo, ficavam conversando. Não era hábito as pessoas pararem para ouvir. O rei, quando chegava, o balcão real, ele não era na plateia, ele era no palco. De maneira que tudo era interrompido, inclusive o evento, e eles se viravam para o rei e iam cumprimentar o rei, e depois retomavam o evento. Então, era um evento social e de lazer, muito mais relaxado, digamos. E aí, nesse período, começam a surgir as sociedades de concerto, que organizavam, contratavam músicos, criavam pequenas orquestras, depois orquestras cada vez maiores, e faziam assinaturas de concerto e tocavam sinfonias, além de outras obras, né? Além de aberturas, além de pequenos trechos, obras com solista e tal. E nesse contexto dessas sociedades de concerto, você começa a ter ouvintes que passam a ouvir a música sentados e em silêncio. E essa é uma mudança importante, porque aí o ouvinte mais atento, ele se cansa mais rápido de um repertório mais simples. E aí você começa a ter
compositor que demanda mais, porque ele quer também despertar uma resposta intelectual no ouvinte, mas um ouvinte mais atento também exige mais do compositor, exige que o compositor traga mais novidades. E é um pouco essa mudança na sensibilidade que a gente percebe nessa passagem do período barroco para o período clássico. E que se consolida no período clássico e vai realmente se efetivar ao longo do século XIX, quando Beethoven vira o mito, né? O grande Beethoven que todo mundo fala. Bom, peraí. Alguns dos princípios estéticos que nortearam essa produção e essa nova relação com a música são a concepção do ato composicional enquanto um processo, a ideia de trabalho, de que o compositor ele exerce ele trabalha na obra. Então, a obra ela não vem pronta, ela requer um trabalho, ela requer como é que chama? Craft. Ela requer tipo um artesanato, em que você precisa burilar aquilo, e uma consciência dessa figura, né? Que eu imagino que vocês tenham discutido mais na parte sociológica, uma consciência dessa figura que se entende por compositor e que se entende como expressando uma mensagem, né? Porque é muito visível como é nesse período em que a gente passa do compositor enquanto um funcionário normal, né? Um trabalhador normal, para a ideia que vai se difundir no século XIX do compositor como uma pessoa privilegiada sensivelmente, um gênio, né? Uma pessoa tocada, capaz de expressar, de alcançar uma certa divindade musical. Isso está ligado a questões filosóficas. Por quê? Porque nesse período, você tem um desencanto muito gerado pela filosofia alemã e pela filosofia, pela Revolução Francesa, você tem um desencanto com a ideia de religião, né? A Revolução Francesa ela vai atacar, em grande medida, o clero, porque o clero detém uma força, e então um pensamento que ataca frontalmente o pensamento religioso. E aí, no lugar de Deus, né, a ideia de, eu recebo uma inspiração divina, né, que estão ligados a esses músicos da igreja, Bach, por exemplo, você começa a ter o músico que se coloca no lugar de Deus, né? O músico que é um gênio, que basicamente a ideia do gênio é essa, em grande medida o substituto de Deus. Ele entra nesse lugar, ele não é humano, ele é sobre-humano, né? E está ligado com essa mudança no campo ideológico. No campo do estilo musical, vai vir a doutrina estética da unidade na variedade. O que é isso? Quem aqui já tocou obra do estilo clássico, já cantou? O que você tocou, Cláudio? Ou cantou, né? Porque você cantou, não é isso? Algumas áreas de Mozart, Haydn, fiz algumas coisas. Principalmente esses dois. Você consegue relacionar essa ideia de unidade na variedade com essas áreas que você cantou? O que eu sinto, por exemplo, é que, ao contrário do romantismo que vem depois, é tudo muito igual. A gente não tem muita... essa coisa de ficar... A gente fica mais preso na forma, né? Então, essa expressividade não é tão fácil de se alcançar com Mozart, por exemplo. É sempre muito regular. Não igual, mas regular. Não igual. Porque isso é importante. Existem elementos que se repetem, mas cada vez que esses elementos são repetidos, você vê pequenas alterações, né?
Isso também é uma das dificuldades em se decorar a obra clássica, porque muitas vezes você tem arpejos que parecem ser exatamente os mesmos arpejos, mas se você prestar atenção na partitura, ele está fazendo pequenas mudanças harmônicas ou pequenas alterações rítmicas. Aqueles recitativos de Mozart, você não sabe se está fazendo Così fan tutte ou Don Giovanni. Exato, então você tem uma identidade, tanto do estilo do compositor, mas quanto de cada obra, que está muito ligada a elementos motívicos, né, a elementos melódicos e tal, e você tem processos de elaboração desses elementos que são muito no sentido de variação. Então, a variação é o quê? Uma mudança de algo, mas ela não muda a essência daquilo, né? Então, quando você tem um tema e variação, você tem as variações, elas podem alterar substancialmente o tema, mas você sempre consegue perceber a presença do tema nas variações. Então, isso começa essa noção de composição musical, que é uma noção que, na verdade, ainda é muito dominante, em grande parte, inclusive, da música popular que a gente escuta, e não tanto a música popular mais de raiz, mas principalmente na música mais midiática, né? Por quê? Porque é uma forma de você comunicar ideias com muito mais clareza, quando você repete a ideia, mas varia, porque você não cansa o seu ouvinte, mas mantém uma certa coerência. Então, isso é uma grande preocupação, a questão da coerência. O que eu já mencionei, né, a relação de ruptura do gênero convencional, e aí vem uma questão que é, talvez, a grande questão que diferencia o clássico do barroco, que é o princípio do drama harmônico. O princípio do drama harmônico ele propõe o seguinte: no período barroco, se vocês pegarem as peças do período barroco, cada peça, cada área, cada obra, ela basicamente tem um caráter. E as sessões, elas são tudo muito claramente definido. Você tem aquele caráter, e por que elas estão? Porque aquele caráter, ele corresponde a um afeto, né, que é aquilo que a gente estava falando. No período clássico, essa ideia de caráter ela vai estar ligada à questão harmônica e à questão melódica. Então, nas sonatas, por exemplo, quando a gente estava falando, na exposição da sonata, a gente vai ouvir depois. Se não der tempo hoje, eu vou ouvir mais na última aula e comentar essas coisas. Mas na sonata, por exemplo, você tem o tema na tônica. Quando você vai para dominante, geralmente há uma alteração de caráter. A obra fica mais doce, ou se estava mais doce, se começa mais doce, ela fica mais rítmica, mais impositiva. Se estava mais dramático, ela fica mais leve. Então, o jogo de contraste formal, ele se torna muito importante e ele passa a ser guiado pela harmonia. Porque há contraste formal no período barroco, em algumas obras mais livres, mas não é tão decidido pela harmonia. Então, por exemplo, o conflito entre dominante e tônica, ele vai se tornar muito importante para o período clássico. Então, se a gente ouve obras clássicas, vocês vão perceber que a dominante tônica vai ocorrer muito. E aí você vai ter seção na dominante, seção na tônica. Isso, para a linguagem clássica, está ligado a esse drama harmônico. Bom, agora chegando na formação do estilo clássico mesmo. O estilo clássico ele é definido a partir de 1840, principalmente. Ele é definido por obra de um compositor que chama Alfred Marx. Desculpa, não é um compositor, um musicólogo, Alfred Marx,
que eu tenho até uma fotinha dele aqui, Adolf, que na verdade, Alfred, Alfred é o outro, que a gente vai falar. Adolf Marx. O Adolf Marx, ele era um crítico musical e um grande promotor da obra do Beethoven. Ele era pedagogo, trabalhava com essas questões. E aí ele escreve o tratado dele, né, ali em 1837, 1847, de composição musical, e analisando as obras de Beethoven, é que ele cria esse nome que a gente vai popularizar tanto na análise musical, na história da música, que é a forma sonata. Ou seja, no período em que se compunha usando a forma sonata, ninguém usava esse nome. As pessoas compunham daquele jeito muito por influência de seus professores. Então é importante lembrar que Beethoven estudou com Haydn, Beethoven queria ter estudado com Mozart. Tem toda essa relação de contato entre os três compositores se conheceram. E mesmo uns eram alunos de outros professores, então existe muito dessa coisa de você passar e falar, faz assim, faz assado. Mas não existiu uma formalização. Por isso que com aquilo que eu estava perguntando para vocês, do modelo tradicional que se ensina da forma sonata, se a gente vai olhar a forma sonata de fato, a gente percebe que quase nenhuma sonata segue estritamente a forma sonata. Porque, na verdade, aquilo é um modelo muito esquemático para uma coisa que era muito mais livre e muito mais variada, mas que respeita outras questões, por exemplo, a questão do drama harmônico. Bom, o Marx também foi importante na teorização da relação repouso-movimento-repouso, que para ele era o princípio básico da forma, e que está muito ligado com as questões harmônicas, né? De dominante cria tensão, tônica resolve tensão, e coisas dessa natureza. Aqui paramos. Bom, então, se a gente tem essa criação da teoria posterior à obra, por que a gente usa, né? Por que a gente ainda pensa em estilo clássico, em estilo sonata, em forma sonata? Porque para o Rosen, o Charles Rosen é um grande musicólogo, um grande pianista norte-americano que faleceu recentemente. Trata-se de uma ficção, né? A ideia de estilo clássico trata-se de uma ficção, de uma tentativa de criar ordem, uma construção que nos permite interpretar a mudança na linguagem musical. Então, aquilo que a gente começou a aula falando, que eu até tinha perguntado, né, para vocês em geral o que vocês sabem, e que a Angélica trouxe aquelas informações sobre as características nacionais e tal, não há, de fato, uma única forma de ler todo esse contexto histórico. E isso serve para toda a história da música que a gente for tratar. Não tem como você organizar absolutamente tudo de modo coerente, porque, embora a gente sempre fale de Haydn, Mozart e Beethoven, você tem mais de 20 mil sinfonias registradas nesse período. E a gente escuta sempre o quê? As mesmas 9 de Beethoven, uma seleção das sinfonias de Mozart, uma seleção das sinfonias de Haydn, e vira e mexe, raramente, de um outro compositor da época. Mas a época, ela está acontecendo em vários lugares, tem várias pessoas fazendo música. Então, o que o Rosen fala é que a gente cria uma ficção, que seria esse estilo clássico, para falar de uma parte, para fazer um recorte metodológico. Por quê? Porque se a gente não fizer, e essa é a tese do Rosen, se a gente não fizer esse recorte metodológico, a gente não dá conta de lidar com todas as possibilidades. Então, para nós que somos alunos e músicos, né, que estamos estudando história da música, o que é importante? É importante a gente sempre ter em mente que quando a gente está tratando de história da música, a gente está fazendo um recorte. Muita coisa está sendo deixada de fora.
E muita coisa pode ser contada de uma outra forma, vista de uma outra forma. O que é importante? É importante que a gente estabeleça critérios para incluir ou não certas coisas, para argumentar ou não a favor de uma posição, né? Então, para o Rosen, o estilo clássico, o que ele chama de estilo clássico, é a obra de Haydn, Mozart e Beethoven. Não é todo o repertório composto a partir do final do Barroco, né, que é considerado tipo 1750, até o começo, até a morte de Beethoven, mais ou menos. Não é toda essa obra, não é tudo que estava sendo produzido naquele momento, mas é principalmente a obra do Haydn, Mozart e Beethoven. E o que não pertence a esse estilo clássico, para o Rosen, ele cai num outro estilo, que é o que ele chama estilo anônimo ou estilo musical vernáculo da segunda metade do século XVIII, né? Que era aqueles estilos mais ou menos entre barroco e entre o estilo de Beethoven, Haydn e Mozart, em que as pessoas estavam ali compondo. Então, as pessoas estavam experimentando, mas não era nada confirmado. Não tinha uma identidade, que é a identidade que ele vai achar em Haydn, Mozart e Beethoven. E essa percepção de Haydn, Mozart e Beethoven como um grupo, ela não é tão posterior assim a Haydn, Mozart e Beethoven. Já naquele período, críticos contemporâneos a esses compositores, já meio que identificavam uma relação entre esses três compositores. Então, eles se conheciam, eles eram entendidos como semelhantes, e, embora eles tenham ideias muito divergentes de música e estilos muito divergentes, a gente vai ouvir um Mozart e um Beethoven, e você vê que Beethoven tem muito mais contraste, é muito mais radical, muito mais experimental em vários aspectos que Mozart. As soluções musicais no uso do ritmo, da harmonia, da melodia, da textura, deles é semelhante. E elas meio que cristalizam um modo de lidar com música que, entre o final do Barroco, ali 1750 e 1770, a gente não tinha cristalizado. E, por isso, chamava aqueles compositores de maneirismo, né? Eu vou agora falar um pouquinho sobre isso e ouvir algumas coisas com vocês. Bom, o período entre 1755 e 75, que é um período que o Rosen meio que faz esse recorte, ele é a transição do barroco tardio para o estilo clássico, para o estilo desses três compositores. Ele é um período de transformação e transição que está associado com a consolidação da tonalidade. Ou seja, a gente tem o abandono por parte desses compositores quase que completo do modalismo, né? Da modalidade, e a ênfase na tonalidade. Vocês sabem me dizer qual que é a principal diferença entre a modalidade, né, o modo, e a tonalidade? A música modal é um pouco mais circular, sim, né? Ela não Mas o que? Desculpa? Circular, ela não explora tanto a questão da dissonância, da consonância, que no tonalismo eu acho que vai ser mais evidente, né? Sim. Tem essa relação entre circularidade e direcionalidade, né?
Mas tem uma coisa que está no nível formal, que é muito importante, que é a modalidade, ela explora a escala. E, por isso, a nota. Então, a essência do modo, o que define o modo, né, é o quê? São relações intervalares. Então, o modo ele é um pensamento... ele é um pensamento musical que parte de relações intervalares, melódicas. A melodia ela é muito importante para o modo, né? Porque se eu pego e mudo a ordem dos intervalos, eu crio um outro modo, né? Eu passo de um modo para outro. Principalmente se a gente estiver trabalhando com modos, né? Com os modos litúrgicos, né? Que são os modos que a gente usa hoje em dia, né? Ainda na música popular e tal. Já a tonalidade, ela gira em torno da tríade. É o acorde. O que define a tonalidade não é dó, não é a nota dó, é o dó maior. E a tríade estabelece relações com outras tríades, né? Com subdominante, com dominante. Então, o pensamento harmônico, ele emerge com uma força estruturante na música muito mais presente do que na música barroca. Quer dizer, no começo do período barroco, porque o barroco tardio ele já está ligado a esse estabelecimento, né, da tonalidade, tirando os arroubos extremamente cromáticos que levam para outros campos. Então, nesse período, é um período em que essa tonalidade vai se definir. E aí tem mais um elemento, que é o quê? 2, né, que é a modulação. Então, se há tríades, você vai haver modulação de uma tonalidade para outra, e cadências. As cadências que sempre foram usadas como finalização, elas se tornam realmente chaves. Então, você vai ter cadência perfeita maior, cadência imperfeita, e a diferença é muito importante no período clássico. Bem, os compositores desse período de transição são compositores que a gente chama de maneiristas. Por que são maneiristas? Porque as obras elas são muito diferentes, que cada um faz de uma forma, cada um faz de uma maneira, entendeu? Então, o termo maneirismo, que também tem na pintura, ele está associado a isso, a falta de definição de uma maneira precisa, de uma maneira muito característica de criar obras. Por quê? Porque a gente está justamente sem saber se tem gente lá no barroco, se tem gente indo para o período clássico. E esses compositores maneiristas, eles meio que se associam em 3 diferentes tendências principais. Uma que o Rosen, de uma maneira muito interessante, ele aponta que os filhos do Johann Sebastian Bach, cada um deles está associado mais ou menos com uma das tendências. Então, o Johann Christian estaria associado ao estilo galante. O Karl Emanuel Bach ao Empfindsamkeit, que é um estilo sentimentalidade, né? Que é o que essa palavra... Eu não falo alemão, mas essa palavra significa isso, sentimentalidade, que é um estilo de expressão, violência, tem muito contraste, é muito passional. E o Wilhelm Friedman, ele era um mais excêntrico, então ele estava numa linha mais excêntrica. Então o que a gente vai ver é um tipo de excentricidade, ou estilo galante, que lembra muito as primeiras obras de Bach e Haydn, ou o estilo mais passional do Carl Philipp Emanuel Bach. Professor. Bom, diga. Oi, prazer, Fernanda. A Fernanda. Isso. Eu queria saber, Handel, se ele poderia se caracterizar como qual, por exemplo? O Handel, ele antecede um pouco essa divisão, né? Porque ele já está atuando antes disso. O Handel, ele entraria mais
naquilo que a Angélica tinha falado antes, das questões nacionais. Ele é uma linguagem do barroco, só que é um barroco ligado à Inglaterra. Entende? Não, entendi. Eu estava pensando nisso que você estava falando do Galante, porque ele morre em 1750, eu acho. Sim. E a produção dele acho que vai até final de 1730, por aí, 1727. Então, ele entra dentro disso, está falando de sentimentalista, galante, isso tudo, drama. Então, o Handel, ele está mais associado com a proposta. Em primeiro lugar, ele está mais associado à proposta dos afetos, né? Existe drama? Existe, principalmente porque o Handel é muito conhecido pelos seus oratórios. Mas o drama é textual, entende a diferença? O texto é que é o grande responsável por comunicar o drama. No drama aqui do período clássico, ele é um drama harmônico. É a tensão entre as tonalidades é que causa o drama. Vocês conseguem perceber um pouco a diferença dessas duas coisas? Eu acho que é a mudança de paradigma, né, que você está falando. Por exemplo, Isso. Gluck também é a mesma coisa, era o texto. Então, o drama é expresso muito pelo texto. Então, a música segue o texto. Se o texto é mais dramático, no sentido, é o texto de alguém morrendo, a música, ela vai buscar expressar isso. Como? Muitas vezes é o cromatismo, muitas vezes é pela exploração das dissonâncias, entende? Então, com isso, você consegue expressar, tipo assim, a música começa a corroborar a opção das tonalidades, né? Você escolhe tonalidades menores. Por quê? Porque as tonalidades menores, elas causam um patos, né? Uma resposta sentimental mais carregada, mais triste. Então, o drama ele é explorado nesse aspecto. Nesse período aqui, por exemplo, o estilo galante é o quê? O período tardio, se você pegar as últimas obras de Bach, as últimas obras de Handel, você vê uma complexidade, polifonia, sonora e tal, que o estilo galante vai rejeitar. O estilo galante a gente vai ouvir agora. Ele é uma volta para a simplicidade, entendeu? Galante vinha de galant homme, que é os homens galantes, que eram os homens elegantes. Então, o estilo galante é uma volta a uma simplicidade mais ligada a um início do barroco, num campo, mas também apontando para um campo mais novo, tipo de Mozart e tal. Então, tem uma descomplexificação. O Carl Philipp Emanuel, com a sentimentalidade dele, ele está fazendo a ponte entre esse barroco dramático e um drama que a gente vai ver mais no século XIX, que é um drama mais subjetivo. Então, a música expressa uma certa subjetividade do compositor. Aqui, no período clássico, existe uma certa transição nesse começo, nesse momento entre 55 e 75, dessa ideia de que a música expressa uma subjetividade, entendeu? Tirando esse movimento, os outros, ela não pensa a música como expressão. Tipo, o estilo galante, ele não pensa a música enquanto expressão da subjetividade do compositor, sabe? O que o compositor quer expressar, o sentimento dele. É mais uma música enquanto uma construção, como se escreve um texto, como eu narro uma historinha, sabe? Então é mais nesse sentido. Eu acho que se a gente escutasse um pouquinho, talvez desse uma ajudada. Peraí, deixa eu ver. Deixa. Eu tenho que parar a apresentação.
Vocês estão vendo aí no YouTube? Sim. Bom, a gente vai ouvir o segundo concerto para teclados, né, do Johann Christian Bach, que é filho do Johann Sebastian Bach. A gente vai ouvir um trechinho. Espera aí, deixa eu botar.
Bom, bem, aqui a gente tem um exemplo do... Cadê? Onde que eu paro? Do estilo galante. Deu para entender bem o que seria esse estilo? Como vocês percebem? O que vocês escutam? O que chama atenção? Ninguém vai falar, porque eu sou péssima eu me sinto mal, penso assim, como uma pessoa que faz música não entende, assim, essas, né? Essas nuances. Eu tenho a esperança de resolver isso quando fizer a disciplina de análise. O que eu vou te falar é completamente intuitivo, mas eu sempre tenho a impressão dessas músicas, parece muito musiquinha de corte, ponto. É o que eu posso te dizer. Sim. O que seria musiquinha de corte, Angélica? Sim, mas parece que sempre a música exatamente do mesmo período tem essa característica. Se você for ver algum filme sobre, sei lá, Luís XV, Luís XVI, parece que daí sempre vai ter esse estilo de música. Não sei, é isso. Parece aquelas músicas de corte francesa, assim, não sei explicar. Tem. Eu acho que a gente podia fazer uma audição de corte francesa e corte alemã para você ver que tem uma diferença. Mas é assim, existe uma questão que é assim, e eu acho assim, o repertório de filme, série, essas coisas que a gente ouve, faz parte da nossa bagagem cultural. Então cria exemplos para a gente do que esse tipo de repertório seria. A questão é, se você ouve uma obra dessa, uma das características dessa obra, desse estilo galante, por exemplo, é o quê? A leveza. Se você pegar uma obra mais dramática deixa eu ver se eu acho aqui uma corte. Quer ver? Para te mostrar. Só um segundo que eu estou procurando. Eu vou compartilhar com vocês. Um Bitcoin vale tudo isso aqui. Espera aí que tem um bendito... Ai, meu Deus. Comprar um Bitcoin alguns anos atrás, quando ele valia 1.000. Bom, vamos lá. Quer ver como não é tudo igual? Vamos tentar resolver este problema. Agora eu vou colocar uma área do Handel. Será que eu não compartilhei com um sonzinho? Vocês não ouviram nada? Mas da outra vocês ouviram? Ouvimos, mas estava cortando bastante. Esse está cortando um pouco mais. Que estranho. Que eu tinha feito o teste de compartilhar, estava funcionando. Aqui. E agora? Bom,
Agora vamos tentar conversar. Isso é uma área do Handel, né, é uma da obra Cesse, né, Xerxes, e... Bem, você acha que isso é a mesma tipo de música de corte da outra? Tem relação, tá tudo no mesmo contexto, é um contexto histórico em que a música, principalmente a música que a gente estuda, ela vem de dois lugares principais. Ela vem, a música de concerto, né? Ela vem da igreja ou da corte. Então, tudo que não é para a igreja é feito para um evento na corte, para um teatro que o rei vai estar presente, os nobres vão participar, porque também tem acontecendo nesse período histórico música feita na rua, né? Então, assim, tem uma associação de ser música de corte que é pertinente, perfeitamente, mas você sente que é a mesma vibe? Tipo, essa e a outra? O que você sente que difere? Vamos, tem várias coisas, né, que diferem. Ela... É que a outra era muito... E vai, sabe? Daí essa é mais lenta, nesse sentido. O acompanhamento. Pensa, vocês ouviram o acompanhamento musical, por exemplo? Se você tirasse a melodia ali do cantor, você acha que sobra muita coisa? Tipo, a música para em pé sozinha? Tá. Eu sou uma pessoa com uma percepção de um ouriço do mar, sabe? Eu sou péssima para dar esse exemplo, porque eu acho que o acompanhamento tá guiando a melodia, sim. O acompanhamento ele está fazendo uma base, entende? Mas se você tirar a melodia e as pessoas ficarem ouvindo, é um acompanhamento repetitivo, que ele vai fazendo descendente, descendente e volta. Descendente, descendente e volta, entende? E então, assim, o nosso tempo está acabando e eu tenho as aulas todas emendadas, eu não sei porquê, então não posso atrasar, mas basicamente eu vou continuar essa conversa, eu vou tentar trazer mais exemplos e na próxima aula a gente vai discutir mais, porque essa percepção, Angélica, ela não é tão simples para a gente que não escuta o tempo inteiro esse tipo de repertório, entendeu? E não é que a sua percepção é de ouriço do mar, que eu nem sei se o ouriço do mar escuta bem ou mal, mas é assim, a gente precisa realmente despertar a nossa sensibilidade para esse repertório, porque é muito fácil você ver uma transição, você botar um Mozart e botar um Schoenberg, né, século XX, do lado, e você vai perceber que é muito diferente. Mas esse período é um período de transição, e eu acho que por que eu acho que é importante esse período? Porque do final do Barroco tardio para o começo do Romantismo, é tudo mais ou menos uma nuance. E despertar sensibilidade para isso, e a gente vai falar um pouco mais dessa questão do acompanhamento, porque isso é fundamental, vai fazer com que vocês percebam a diferença, e na verdade eu acredito, assim, a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a abrir a nossa percepção, inclusive, de outros repertórios, né? Que para o detalhe, porque perceber a grosso modo coisas que são muito diferentes é relativamente fácil. Agora, o mais interessante é a gente perceber a sutileza com que a música opera e que as mudanças vão ocorrendo. E entender que também os professores vêm e vão. Ai, desculpa. Não, deixa eu só fazer uma perguntinha, só que você está falando algo muito interessante, e a Angélica tinha feito aquele comentário, e é uma percepção sutil minha. Me parece que por exemplo, nessa época de Handel, né, essa música, ela falou que parece que tudo da corte, né? Eu já tenho uma impressão de que tem uma intensidade muito diferente, embora pareça ser um acompanhamento mais simples do que do período clássico, em termos de orquestração. Não sei, parece muito mais intenso, os acordes, eles parecem que preenchem, assim, de uma maneira muito intensa, dramática, meio que pega, para mim, assim, quase assim, eu tenho dois contrapontos, para mim é o barroco e o bel canto, que para mim são,
que pega na alma, assim, sabe? Eu não sei, o que será que seria isso, né? Eu acho que, Fernando, tentando responder isso, né? Seria, em certa medida, justamente o objetivo do período barroco, entendeu? Por exemplo, a gente pode olhar a partitura, vocês vão ver que tem uma catabase. Catabase é um movimento descendente de grau conjunto, que faz uma quarta descendente e depois volta. Esse movimento, no período barroco, era interpretado como tendo uma capacidade de comunicar pesar. Vocês conhecem a chacona de Bach para violino solo? É maravilhoso. Eu vou trazer um trechinho para a gente ouvir. E comparar com questões também do século XIX. Porque o que acontece? Esse movimento ele comunica alguma coisa para o período barroco. No período clássico, a preocupação não está tanto nessa comunicação. Então, quando você vê aquela música galante, não é esse tipo de expressão que eles estão buscando, entendeu? É uma expressão que é tipo uma música mesmo, uma música pop de corte. Seria a música que ia ficar tocando no rádio da corte, só que não tinha rádio naquela época, entendeu? Então você ia ter compositores que iam fazer música para o rei. O Haydn fazia isso. Música para o príncipe Esterhazy, jantar, música para o príncipe. Pensa, naquela época, ou era música ao vivo ou não tinha, entende? Então, a música ela cumpre funções diferentes, e a linguagem musical do clássico, a gente viu o galante, né? Ele é leve, é uma questão de leveza. Mas aí, se a gente escuta o irmão dele, o Carl Philipp, você vai ver que já é mais drama, já é mais próximo do Handel, entendeu? Então a gente vai continuar essa conversa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho que é importante a gente começar a perceber as sutilezas nos tratamentos, e perceber assim, com o ouvido mesmo. Mas eu vou tentar trazer umas partituras também, para a gente dar uma conversada, mas porque só a aula de análise ela não resolve. É tipo assim, é importante ter a prática de escuta, né? Saber analisar é útil, mas a aula de análise e de história, elas meio que se complementam. Mas a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. E aí eu vou passar para vocês no grupo as especificações lá do trabalho, ok? Mas vai ser uma coisa tranquila. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação.